Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez a equipe Caped para gravar uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse que é o primeiro trimestre de 2021, quando nós estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse e as suas implicações para os cristãos nos dias atuais. Hoje nós vamos gravar a aula de número 9, que diz respeito à igreja de Filadélfia, a igreja irrepreensível. Quero louvar a Deus por ter conosco aqui o irmão Nilton, o irmão Adairton, que vão cumprimentar os irmãos neste momento. É uma alegria muito grande estar mais uma vez podendo cooperar, comentando a revista dos adultos, e hoje um tema muito gostoso, falar sobre a igreja de Filadélfia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, alegria novamente poder estar aqui, nesse dia do pastor Paulo, pastor Adairton, para abordarmos esse tema aqui sobre a igreja irrepreensível, uma das igrejas que não recebeu do Senhor nenhuma reprimenda. É uma alegria, uma satisfação poder estar convosco aqui nesse dia. Mais uma vez, o nosso desejo é que esta videoaula possa te ajudar, professor, no preparo da tua aula e que você não somente assista, mas você possa compartilhar com outras pessoas para que tantos outros possam ser enriquecidos com a palavra do Senhor. Lição de hoje, então, é a lição de número 9, que tem por título Filadélfia, a igreja irrepreensível. O nosso texto-chave está em Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo 8, que diz assim: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Para refletir, está dito assim: não há necessidade de uma espiritualidade extrema aos olhos de Jesus para ser fiel. Nosso texto de leitura bíblica está em Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 7 a 13, que nós lemos assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, meus irmãos, nós vamos estudar, nesta ocasião, essa lição maravilhosa que trata a respeito desta carta à 6ª igreja da Ásia Menor, a igreja de Filadélfia. Como diz o título da nossa lição, a igreja irrepreensível. Assim como a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, ela não recebeu nenhuma reprovação explícita da parte do Senhor, mas mostra-se uma igreja que, apesar de todas as oposições que ela enfrentou, ela se manteve fiel ao Senhor e à sua palavra. Então, nesta ocasião, nós vamos estudar um pouco sobre esta igreja que está situada na cidade de Filadélfia. E já queria abrir aqui para os nossos irmãos que estão conosco nesta oportunidade para discorrerem sobre o primeiro tópico da nossa lição, passar aqui para o pastor Adairton, já para falar sobre a cidade de Filadélfia, antes de passar para ele, fazer uma correção, porque na nossa revista aqui saiu escrito Sardes, mas onde lê-se Sardes, leia-se Filadélfia. Muito bem. O nome Filadélfia significa amor amor fraternal, ou amor entre irmãos. E reza a lenda que esse nome foi dado a esta cidade por conta do grande amor que
um dos líderes daquela cidade, ou um dos reis, né, daquela cidade, tinha para com o seu irmão, né? Filadélfia vem de duas palavrinhas gregas, né? Philos, que significa afeto, e adelphos, que significa irmão. Portanto, né, amor de irmão. A cidade de Filadélfia, ela de um ponto de vista geográfico, era bastante importante, porque ela estava localizado numa rota onde, podemos assim dizer, como bem coloca o nosso comentarista aqui, né, era a rota do correio romano, onde passavam as mensagens dos imperadores, né, para todas aquelas cidades que faziam parte desta província da Ásia, onde estava localizado esta cidade de Filadélfia. Filadélfia tinha um ponto negativo do ponto de vista geográfico. Era uma cidade que sofria com muitos terremotos, e isso fazia com que muitos habitantes daquela cidade migrassem para outros lugares, né? Mas por muito tempo, de um ponto de vista religioso, a cidade de Filadélfia ela foi importante, ela teve proeminência no cristianismo, né? E isso fez com que a cidade de Filadélfia, o cristianismo ali desenvolvido e vivido por todos os membros daquela igreja, tornassem essa igreja relevante, né? Ao ponto de ser plausível dar esse título, né, para a igreja que se desenvolveu nessa cidade, né? Uma igreja irrepreensível. Dentro dessa colocação do pastor Adairton, a gente vê também, conforme os historiadores, que a cidade de Filadélfia, ela mudou algumas vezes de nome, quando ela foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Ela foi muito ajudada pelo imperador Tibério. E aí, como homenagem a Tibério, ela passou a chamar-se Neo-Cesareia. E também, numa outra ocasião, durante o governo de Vespasiano, esta cidade ela quis homenagear, né, o imperador, e adotou o nome de Flávia, em homenagem à esposa do imperador e também ao imperador que tinha Flávio dentro do seu nome. Era Tito Flávio Vespasiano. Então era uma igreja uma cidade que alternava os seus nomes, ela mudava de nome dependendo da época para agradar as pessoas a quem ela achava conveniente agradar. Esta cidade também era uma cidade que tinha um solo muito fértil, e ali o cultivo de uvas, ele era bastante apropriado, bastante intenso, e a uva ela produzia o vinho. E então havia ali uma grande adoração a Dionísio, que é o deus grego do vinho e é o Baco dos romanos, né? Então esta cidade ela tinha essa condição também de muita idolatria, uma cidade bastante idólatra. E dentro desse contexto de idolatria, Deus achou por bem plantar ali uma igreja. E apesar da idolatria que ali tinha, Nilton, era uma igreja abençoada do ponto de vista de fé, de confiança e de fidelidade ao Senhor. Tanto é que essa igreja acompanhando a igreja de Esmirna, são somente as duas que não sofrem da parte do Senhor nenhuma reprimenda, nenhum tipo de crítica, é isenta de qualquer tipo de repreensão. E mesmo de acordo com esse contexto que o pastor Paulo acabou de colocar, no sentido de idolatria, havia muitos cultos ali, vários templos. Era uma cidade também marcada pela uma grande quantidade de templos e templos grandiosos, templos assim com exuberância, e havia também muitas festividades ali religiosas. É uma igreja diferente das demais que nós temos estudado, é uma igreja que não absorve uma prática, as características da cidade, né? Ou a cultura da cidade. É o que nós vemos ao longo da história, que a igreja, ela, por vezes, ela acaba absorvendo alguns costumes, alguma prática, algum tipo de comportamento da cidade onde ela está inserida. E a igreja de Filadélfia,
que como o pastor Adair colocou, que é a amizade, amor entre irmãos, é uma igreja que não absorveu esse aspecto, mesmo que essa quantidade aqui, né, embora que no ano, por volta do século XIV, os muçulmanos tomaram essa cidade e aí o cristianismo que era presente ali deixou de existir. Mas é interessante que é uma igreja que não absorveu nenhum aspecto da cidade, e é por isso que é uma igreja que ela é uma igreja irrepreensível, né? Não sofreu nenhum tipo de reprimenda por parte do Senhor. Outro aspecto interessante que a igreja de Filadélfia não absorveu desta cidade, o pastor Paulo colocou muito bem que o principal deus adorado ali naquela cidade era Dionísio. E nessa cidade de Filadélfia existiam os bacanais. O que eram esses bacanais? Os bacanais eram festas, cultos pagãos regados a vinho e a sexo, né? Então, era uma sociedade também altamente perniciosa, como eram a sociedade das outras cidades, e nós vemos o Senhor Jesus repreendendo muitas das igrejas nas cidades anteriores que nós estudamos, por conta do envolvimento com práticas perniciosas, né, como os adeptos da doutrina dos nicolaítas, né, aqueles que seguiam a doutrina de Jezabel. Então nós vemos que a igreja de Filadélfia se guardou, né, dessa influência negativa da cidade. Que é muito comum das religiões, das religiões antigas, desde os tempos antigos. Essas religiões eram caracterizadas por festas, por sexo, igual nós estamos estudando agora a teologia, a igreja em Corinto, na cidade de Corinto. Havia ali um templo com mil prostitutas, e ali os homens iam aos templos com a falsa pretensão de cultuar, mas na verdade é para fazer orgias sexuais. Então é muito comum dessas religiões, e por vezes alguns membros, né, que vão na igreja, carregam Bíblia, se dizem crentes, mas por vezes estão lá participando desse tipo de festa, esse tipo de paganismo, que acaba, às vezes, vindo para a igreja, acaba se tornando um tipo de sincretismo dentro das igrejas, e essa igreja aqui, ela se caracteriza justamente por sua fidelidade ao Senhor, apesar das circunstâncias. Uma palavra que o pastor Adairton usou aqui, ele falou bacanais, e essa palavra tem origem justamente dessas festas regadas a vinho, porque eu disse que Dionísio é o deus grego do vinho e Baco é a versão romana, né? Então por isso essa palavra bacanais, que é a festa a Baco, era a festa ao deus do vinho. Então essa igreja que nós estamos estudando nessa oportunidade, a igreja de Filadélfia, uma igreja inserida num contexto bastante promíscuo, bastante idólatra, mas ali aprove a Deus estabelecer a sua igreja. E segundo a história, a igreja de Filadélfia, que nós vamos ver aqui as suas características, ela foi a igreja, dentre essas da Ásia Menor, que sobreviveu por mais tempo, apesar das dificuldades. Então, esta igreja que possivelmente ela foi fundada por intermédio do trabalho do apóstolo Paulo, quando nós vemos ali na sua terceira viagem missionária, quando ele esteve ali na região por um período de 2 anos, essa igreja possivelmente ela tenha sido fundada por irmãos que ouviram a palavra do Senhor ali na cidade de Éfeso e levaram a mensagem do Evangelho até esta cidade, a cidade de Filadélfia, e esta igreja é também provavelmente a mais jovem entre as 7 igrejas que nós estamos estudando. E nós vamos ver então as características do Senhor que se apresenta para essa igreja, o que ele vê naquela igreja, o que ele recomenda para aquela igreja. E nós vamos então ver aqui já no tópico de número 3, como que ele se identifica a igreja. Nós vamos ver aqui no versículo de número 7, diz assim: "E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre." Então as apresentações de Jesus às igrejas, elas se referem via de regra àquela visão que João teve lá no capítulo de número 1 do livro de Apocalipse. E aqui Jesus então, ele se apresenta, Adairton, como aquele que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi em suas mãos.
É verdade. E até é plausível essa apresentação da pessoa de Jesus, destacando, podemos assim dizer, esses 3 atributos, né? Porque são 3 atributos divinos, né? 3 atributos que pertencem à divindade, que é a santidade, né? A veracidade e a sua autoridade, né? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Deus, ou o divino, ele é santo. O que é que significa a palavra santo? Santo é separado, né? E essa palavra, quando aplicada a Deus, significa que ele está totalmente separado da criatura, da obra das suas mãos, né? Usando aqui as palavras de Lutero, Deus é um ser totalmente outro, né? Ele se distingue da criação e por isso ele é santo. E nós vemos aqui a palavra do Senhor apresentando o Senhor Jesus como santo. E esse título aqui, santo, alinhado ao verdadeiro, aparece tão somente 2 vezes e as 2 vezes no Apocalipse, né? Como foi destacado no nosso texto aqui, né? Outro aspecto interessante, né? Ou atributo interessante que o texto destaca aqui no verso 7 é que Jesus ele é verdadeiro, né? E essa palavra, podemos dizer que ela tem um duplo sentido, né? No pensamento grego, né, verdadeiro está ligado à realidade das coisas, né? Inclusive foi, né, o significado que o nosso comentarista destacou aqui, né? O que é real, ideal, genuíno. Mas essa palavra verdadeiro, no pensamento hebraico, ela significa confiança, né? Digno de confiança. Quando nós vemos no Antigo Testamento a Bíblia se referindo a Deus como aquele que é verdadeiro, né? Ela está destacando a fidelidade de Deus. E é interessante que nesse texto apresenta Jesus como fiel, se relacionando com a igreja que também era fiel, né? E hoje, no culto de ensino, na nossa sede, nós lemos, aprendemos que na Epístola de Tiago está: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, né? Então, é um relacionamento de aliança, né? De 2 mãos. E por isso é muito interessante esse atributo que é destacado aqui para a pessoa de Jesus. Essa questão do verdadeiro é muito interessante, Adairton e Newton, essa apresentação de Jesus como verdadeiro, porque a gente vai ver no contexto da mensagem que Jesus manda para essa igreja, que Jesus vai se opor àqueles que se dizem judeus e que não são verdadeiros. Então havia ali um movimento, havia um ambiente de engano, de tentativa de engano de algumas pessoas ali para com aquela igreja. E para que não houvesse nenhuma dúvida, Jesus se apresenta como aquele que é o que diz ser. Eu sou santo e ele é santo. E é interessante que essa questão da santidade de Jesus Cristo, ele se apresentando aqui, é uma santidade reconhecida, inclusive pelas hostes infernais, né? Eu anotei aqui um texto em Lucas capítulo 4, versículo 33 e 34, que diz assim: e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então há um reconhecimento da santidade de Jesus Cristo, até mesmo no reino espiritual da maldade. Jesus ele é reconhecido como santo, da forma que ele se apresenta aqui para esta igreja e como verdadeiro, como disse muito bem aqui o pastor Adairton, que é sem imitação, que é genuíno, que é verdadeiramente aquilo que diz ser, e também contrastando, Newton, com essas pessoas que tinham ali no entorno da igreja, que nós vamos ver mais para frente aqui, aqueles que se dizem ser e não são, né? Até porque na própria cidade havia, a cidade
depois do terremoto, que o Odaio, o pastor abordou, que depois que foi reconstruída a cidade, Tibério reconstrói essa cidade, e essa cidade ela passa a ter o nome de Neo-Cesareia, cidade de César, ou seja, ali havia então uma cultuação a quem? A César, que era visto como uma divindade a ser adorada. E ele vai dizer, quando o biblista diz, Sweat Henry, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, então, no sentido que ele é santo, né, até nós estávamos brincando aqui anteriormente, o grego é o Hagios, o hebraico é o Kadosh, ou seja, é o santo do santo. E o verdadeiro, que é a palavra que se usa aqui, o aletinos, no grego, o Sweat Henry vai dizer o seguinte, que Jesus é a verdade absoluta, ele é a verdade absoluta. Se naquela cidade que apresentava esses que se dizem judeus que não são, e uma cidade que tinha uma divindade que era César, ou seja, a única verdade absoluta era Cristo. Então ele se apresenta à igreja com a verdade absoluta. E aqui para nós que é uma reflexão, nessa sociedade relativista que vivemos, nessa sociedade onde que os valores são relativizados, são invertidos, porque para muitos, o que é a verdade? Depende muito do seu ponto de vista. Para a igreja, para os cristãos, Jesus é a verdade absoluta. Não é à toa que ele vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então é disso que nós precisamos, de um Senhor que é santo por natureza, ele é santo, nele não há mácula, nele não há defeito algum, ele é perfeito, né? E ele é santo, ou seja, ele é a verdade absoluta. Tudo que nós precisamos saber a respeito de verdade, o que é verdadeiro, nós encontramos na pessoa bendita de Jesus. É por isso que se apresenta como o santo e como a verdade. Somente ele é a verdade. Nada além, nenhum outro possa se apresentar ainda que possa ser grande, poderoso, mas somente ele é a verdade absoluta. Maravilha, meus irmãos. Então nós vemos esta apresentação de Jesus aqui, que ele fala da sua santidade, ele fala da sua veracidade e ele fala também da sua autoridade. Aquele que tem a chave de Davi, que é uma referência direta à linhagem messiânica, conforme nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, nós podemos ler aqui essa referência à linhagem messiânica de Jesus, onde o escritor diz assim, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então nós vemos aqui, como vemos também em Apocalipse 22:16, uma outra referência à linhagem messiânica de Jesus. Então ele é aquele que tem a autoridade do trono, a continuidade do trono de Davi, ele que reina eternamente. E ele diz aqui que ele tem a chave, e quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha também, ninguém abre. Essa chave é uma chave que representa a autoridade. Então Jesus se apresenta a essa igreja de Filadélfia, como que é santo, como que é veraz e como que tem autoridade. E aí ele vai descrever tudo aquilo, aquela informação para a igreja, Daíto. É como aquela frase que é dita em todas as cartas, né? Eu sei as tuas obras, ou seja, eu te conheço, eu sei quem é você, eu te perscruto, eu te vejo por dentro, né? Eu te sondo. Então agora vem aqui essa exposição, a partir do versículo de número 8, eu sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. E aí depois ele vai dar a característica da igreja, que tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Muito bem. Antes de comentar as obras que Jesus encontrou ali naquela igreja em Filadélfia, eu gostaria de destacar também que essa apresentação de Jesus como aquele que tem a chave de Davi, para o contexto da igreja de Filadélfia e para os problemas que eles enfrentavam, era importantíssimo. Porque o que é que nós percebemos pelo texto de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 a 13, que um dos principais problemas enfrentados por aquela igreja era com os falsos judeus, né? E nós sabemos que os judeus, eles mal interpretaram, né, o seu chamado divino
e com isso se tornaram orgulhosos, espiritualmente falando, ao ponto de pensar que eram os únicos detentores, né, da verdade, da revelação divina, né? E certamente que esses falsos judeus, eles tentavam desacreditar, né, o cristianismo daqueles cristãos ali de Filadélfia, né, acusando-os de sedicionários, de que eles eram mais uma seita falsária, né, de que os verdadeiros representantes de Deus ou o verdadeiro povo de Deus eram os próprios judeus. Então, quando Jesus ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, ele está claramente apontando, né, para a sua autoridade messiânica, né, como aquele que realmente tem a autoridade, tem a capacidade de fazer de uma pessoa membro ou participante desse reino divino. E é interessante, Adairton, nessa colocação que você está fazendo, que os judeus, além de fazerem uma leitura errada da fé, quando eles aderiam à igreja, eles se opunham a que os gentios entrassem. E a igreja de Filadélfia, ela era formada por muitos gentios. Então eles queriam, os judeus da região, eles queriam impedir ou se opor à adesão dos gentios à igreja. É onde Jesus diz que eram aqueles que se dizem judeus e não são. Eles eram falsos que estavam querendo fechar a porta para os gentios entrarem. Jesus diz, não, a chave está na minha mão, eu abro e ninguém fecha, e se eu fechar ninguém abre. Então havia essa oposição dos judeus à entrada dos gentios à fé. E essa questão de fechar a porta e abrir a porta, nós precisamos examinar, perceber um contexto que é o chamado pano de fundo. Porque naqueles tempos antigos, quem se tornava o detentor da chave é quando ele vencia, ele era o vencedor, quando ele conquistava a cidade, a primeira coisa que fazia ao vencedor é dar-lhe o quê? A chave. Então assim, quem tem um poder agora, quem é a autoridade que pode abrir aquela porta, no caso, o portão na época, né? Porque antigamente as cidades eram todas fechadas, muradas, geralmente só tinha um portão, não muito dois portões, né? Então só ele que poderia abrir e fechar. E quando Jesus se diz assim, ele se refere que ele tem a chave de Davi, ou seja, ele está se referindo à sua autoridade absoluta. Bom, vocês sabem quem são Davi, vocês sabem muito bem quem é Davi. Davi era um conquistador, Davi foi um grande rei. Só que eu sou maior que Davi, eu sou superior a Davi, eu sou o Senhor absoluto, isso é muito interessante. Por isso que ele está dizendo, eu tenho a chave, então somente eu posso abrir, somente eu posso fechar. Porque ele é a autoridade absoluta e para a igreja só tem uma autoridade, né? Para a igreja só tem autoridade, a autoridade de Jesus. Agora destacando as obras, né, encontradas por Jesus naquela igreja, nós podemos ver a partir do verso de número 8, que era uma igreja de pouca força, né? Ou seja, era uma igreja que tinha limitações, certamente que limitações sociais, políticas, econômicas. Nós sabemos que no cristianismo primitivo, né, a grande maioria, né, dos membros das igrejas, dos cristãos, eles não tinham muito poder aquisitivo, né? Eles não tinham muita força social, mas esse aspecto ele foi encarado por Jesus de forma positiva, né? Por quê? Porque eles reconheciam a sua limitação, né? Mesmo diante da pouca força, da pouca influência social que eles tinham, né, do pouco poder econômico, eles permaneciam fiéis ao Senhor, né? Eles permaneciam comprometidos com o Senhor, eles permaneciam aliançados com o Senhor. Outra obra que Jesus encontrou naquela igreja foi a fidelidade à palavra de Deus, né, por parte daquela igreja. Eles procuravam seguir, né, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, eles não se desviavam destes ensinamentos. E isso era muito importante e ainda hoje é muito importante, diria eu que basilar para o cristão, né, para a igreja do Senhor. Nós estamos firmados, né, na palavra de Deus. E outra obra
né, que Jesus encontrou naquela igreja é que eles eram fiéis, né, ao Senhor. E essa fidelidade ela está ligada ao aspecto justamente moral, ético, comportamental, né? Porque tem muitas igrejas que são fiéis na teologia. Tem muitos cristãos que conhecem a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas eles não têm nenhum compromisso prático com aquilo que eles acreditam ou com aquilo que eles conhecem, né? A maioria dos cristãos de Filadélfia não, eles permaneciam fiéis, íntegros, né? E Jesus reconhece isso naquela igreja. Interessante, pastor, que é uma igreja, o pastor Israel Belo de Azevedo, ele coloca assim: Jesus disse àquela igreja: coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque você reconhece que é fraco e se firma no poder do meu nome. Ou seja, mesmo com a situação, mesmo com aquele aspecto da igreja, e o versículo 8, né, o versículo 9, que tem ali os judeus que pertencem à sinagoga de Satanás, ou seja, o interessante é que a igreja ela não pode se dizer que é fraca por conta do contexto, por conta das circunstâncias, por conta das adversidades. Porque mesmo no contexto aqui de adversidade, como bem colocado pelo pastor Dailton, a igreja naquela época, os cristãos naquela época, por vezes eles eram desprovidos das suas riquezas, das suas fazendas, dos seus bens, justamente por manter-se fiéis ao senhorio de Cristo. Até porque nós sabemos que dentro da história, os imperadores romanos exigiam a fidelidade a eles, lealdade a eles, queriam que eles fossem reconhecidos como Kyrios, o Senhor, né? E os cristãos diziam: não, nós só temos um Senhor, e é só Cristos, somente Ele. E por conta disso, os cristãos, por vezes, eram perseguidos, perdiam seus bens, suas posses. Mas nós vimos que a igreja aqui de Esmirna, de Filadélfia, mesmo num contexto de adversidade, mesmo num contexto de podemos até dizer, uma certa perseguição, manteve-se fiel ao Senhor, não abriu mão da sua fidelidade, não abriu mão da sua lealdade ao Senhor. Reconhecia a sua fragilidade, reconhecia a sua fraqueza, reconhecia a sua pequenez, mas mesmo diante, talvez, de ofertas, não abriu mão da sua fidelidade ao Senhor. Não negou, não. Isso é fantástico. Por isso que a igreja é uma igreja chamada de uma igreja irrepreensível. Uma igreja dessa, você não tem o que falar dela. Uma igreja dessa, como o Senhor Jesus mesmo diz, uma igreja digna de elogio. E aqui cabe para nós uma reflexão, que não são as circunstâncias, que não são os meios que vão determinar o nosso comportamento como cristão. Porque, por vezes, nós achamos que é o local que define a nossa espiritualidade, que define a nossa fidelidade, a nossa santidade ao Senhor. Não. Adão e Eva estavam no jardim, Adão e Eva estavam ali no Éden, contudo desobedeceram ao Senhor. Então não é o local que nos determina, é sim o que nós somos para com o Senhor. A fidelidade é a palavra, né? A gente observa aqui, quando Jesus disse para a igreja que ela guardou a palavra, eu acho que é muito importante isso para os dias atuais, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela é um espelho que mostra na realidade quem nós somos. E quando a palavra de Deus ela está só acalentando o nosso ego, tem alguma coisa errada. Se a palavra de Deus ela não mostrar em nós alguma necessidade de transformação, alguma necessidade de mudança, é muito complicado e muito preocupante. A gente vive um tempo de dificuldades também, e a gente percebe as igrejas com bastante frequência, com bastante pessoas frequentando, mas a gente vê o contraste com essa igreja. Quando Jesus disse que ela era uma igreja que tinha pouca força, a gente entende todas essas questões sociais, essas questões econômicas, e também pode entender a pouca relevância diante daquela sociedade totalmente contrária ao Evangelho. Mas mesmo que era uma igreja que tinha pouca força, ela não cedia para ter muita força e pouco poder, né? Porque ela poderia ceder para ter bastante poder de influência e ter bastante força e pouco poder. Ela preferia ter muito poder e pouca força, pouca influência talvez,
no seu contexto local ali, mas ela é uma igreja que tinha o poder da palavra, que a palavra é o que santifica, a palavra é o que molda o caráter das pessoas, né? Então nós vemos esse ensinamento que esta igreja pode trazer para nós de perseverar em ser fiel à palavra do Senhor, a ponto de manter aí a identidade com Jesus, né? Não negar o nome de Jesus, porque quem não guarda a palavra automaticamente nega o nome, né? O nome de Jesus e a palavra estão intrínsecos, né? Estão vinculados um ao outro. E não dá para a gente ser fiel ao Senhor e negar a palavra, ou negar a palavra e ser fiel ao Senhor, não dá. Então essa igreja ela traz para nós aqui esse ensinamento fantástico, maravilhoso, de que apesar de ser uma igreja aparentemente de pouca relevância, não tinha muita influência, mas conforme diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 10, né? Quando estou fraco, é que eu sou forte, capítulo 12, de 2 Coríntios, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então Paulo, ele mostrava assim esse lado de perseguição, de angústia, de dificuldade, mas ele sentia que nas suas fraquezas ele recebia força da parte do Senhor, porque na realidade a nossa força ela vem da parte do nosso Deus. Então essa é a leitura que Jesus faz das obras daquela igreja, uma igreja relativamente frágil, relativamente fraca, que tem pouca força, de um lado talvez social, de um lado financeiro, econômico, mas que tem uma força tremenda, porque tem ao seu lado a palavra de Deus e o nome do Senhor, que é o nome que garante a vitória para nós, né? Então, parece-me que é um paradoxo. Como é que você vai dizer que eu me alegro nas injúrias, me alegro nas fraquezas, me alegro nas perseguições? Quem não conhece o texto, não conhece a história, vai dizer, esse camarada é masoquista. Essa igreja é masoquista, tem prazer na dor, no sofrimento. Não é o que Paulo está dizendo, nem essa igreja. Ele está dizendo o seguinte, como o pastor colocou aqui, e como a igreja, se alegra na fraqueza porque sabe que a origem da sua força não está em si mesmo, mas está no poder do Senhor. E no caso aqui, a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas ela era forte, acabava se tornando uma igreja forte, porque ela se firmava no quê? Na palavra de Deus. E nós colocamos aqui, né, o verbo terel, que significa guardar, vigiar, proteger, obedecer, observar. E esses significados aqui indicam que como princípio e instruções da vida pessoal, ou seja, é uma igreja extremamente apaixonada, uma igreja amante da palavra de Deus. E o que nós vemos aqui para uma igreja que ela seja irrepreensível e que ela ganhe do Senhor elogio, ela precisa ser, acima de tudo, amante da palavra. O que a igreja precisa é a centralidade da palavra, aliás, que foi um dos princípios da coluna da Reforma Protestante. Só a Escritura, somente a Escritura. A igreja precisa da palavra. Quando a palavra é tirada da sua centralidade, quando a palavra deixa de ser a centralidade da igreja, a igreja começa então a se perder. Porque o Senhor Jesus diz, aquele que me ama, ama as minhas palavras. Então era a igreja amante da palavra do Senhor. Por isso que era uma igreja fraca, contudo, ela era fortalecida no Senhor. E é importante nós destacarmos que nós, enquanto cristãos, precisamos amar a palavra a tal ponto de termos um compromisso prático, né? Porque a igreja de Éfeso, ela era uma igreja relevante, né? Ela se tornou das bases missionárias para a evangelização de toda aquela região da Ásia. Era uma igreja teologicamente, doutrinariamente, né, irrepreensível. Ela lutava contra os falsos mestres, mas Jesus repreendeu ela porque eles deixaram o primeiro amor. Ou seja, eles eram teoricamente irrepreensíveis, mas deixavam a desejar na prática, né? Ao contrário dos cristãos de Filadélfia, né? Nós vemos o amor à palavra, e esse amor à palavra reverberou na prática desses cristãos, fazendo diante de todas essas circunstâncias negativas,
né, que o circundavam, como já foi destacado aqui, eles não negaram o nome de Jesus. Muitas vezes existem pessoas que pensam que negar o nome de Jesus está associado a negar as doutrinas da pessoa de Jesus, né, sua humanidade, sua divindade. Não, nós negamos a Jesus quando a nossa vida ela não está em sintonia com aquilo que a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, né, trazem para nós como igreja. Nós negamos a Jesus a partir do momento em que as nossas atitudes elas não estão alinhadas com o nosso discurso, com a nossa pregação, com a nossa teologia. E isso é importantíssimo, ainda mais para essa sociedade que nós vivemos, como bem destacou o irmão Nilton, né? Uma sociedade relativista, onde não existe uma verdade absoluta, né? O que vai falar alto num padrão desse, né, é uma igreja que crê numa verdade absoluta que é Jesus, mas que a sua prática, aquilo que a gente chama em teologia de praxis, né? A prática refletida, ela reverbera no dia a dia, né? Isso é que vai fazer toda a diferença nesse momento que nós vivemos. É uma igreja que tenha um discurso eloquente, coerente, mas, sobretudo, uma igreja que tenha uma prática coerente. Interessante. Deixa eu me permitir, pastor. O senhor colocou aí uma praxis refletida. É interessante nós pensarmos nesse sentido, sabe por quê? Não é importante, é importante ouvirmos a palavra, mas acima de tudo é refletir sobre aquilo que nós ouvimos. Porque o que vai nos levar a igreja a uma praxis é a reflexão. É ouvir, entender, compreender, absorver e praticar. Nesse sentido, eu posso dizer, eu não vou afirmar, mas a gente pode assim pensar, que talvez é isso que está faltando à Igreja do Senhor Jesus, vou falar a nível de Brasil. A ter uma praxis, ter uma vida que reflete a palavra, porque eu acho que o povo está ouvindo a palavra, mas não estão refletindo. Não estão meditando aquilo que estão ouvindo, ou seja, é mais uma pregação, é mais um ensino, mas não parece, eles não estão ruminando aquilo, eles não estão mastigando aquela palavra para ser conduzida à praxis. O que Jesus diz para a igreja de Filadélfia, quando ele diz que guardaste a minha palavra, é exatamente essa acomodação da palavra. É a acomodação da palavra. O guardar aqui tem exatamente esse sentido, de você abrigá-la dentro de si para que ela promova essa exteriorização, que é esse reflexo que você disse, né? O Nilton pegou o refletido num sentido de refletir, mas também tem o sentido de reflexão, o Nilton pegou, e tem o sentido de refletir, de expor, né? Por exemplo, uma luz que reflete num determinado... Então, assim, a palavra tem que brilhar em nós para que nós reflitamos a verdade dessa palavra em aplicação para este mundo. Então, quando Jesus diz que eles guardaram a palavra, está dizendo que eles acomodaram, eles assentaram em si a palavra, não foi somente ouvir, né? Mas foi um assentamento que teve e que acaba fazendo com que a identidade, a marca de Jesus, ela transpareça na vida dessas pessoas, que é a praxis que o Adairton falou aqui, né? Então, a palavra assentada no coração, ela automaticamente traz essa prática, não dá para dissociar, né? Uma palavra que foi bem acolhida, bem acatada, bem assentada no coração, ela promove essa prática e essa promoção da própria palavra, né? Para a gente, vamos dizer assim, abrir essa palavra, que é uma das possíveis explicações dessa porta aberta aqui, essa porta para o Evangelho, que o apóstolo Paulo tanto fala, né, que uma grande porta se nos abriu, e ele pede oração para que se abra a porta para a pregação do Evangelho. Então, essa porta aberta aqui também é uma possibilidade da igreja expor a palavra do Senhor, mas que palavra? Essa que foi acatada, que foi acomodada, que foi assentada no coração. Então é muito interessante esse ensinamento dessa igreja para nós aqui, uma igreja, como diz na aplicação do nosso texto aqui, que tem uma visão correta acerca de si mesmo. Eu achei fantástico isso aqui, Nilton, essa colocação de uma igreja que tem uma visão correta
acerca de si mesmo, porque até para essa igreja de Filadélfia, que tinha gente lá que pensava que era, né? Se diz, mas não é. E essa aplicação do texto aqui, a gente saber verdadeiramente quem somos. Porque se a gente souber exatamente onde a gente está, quem a gente é, a gente parte dali para um crescente. A gente não se engana a si mesmo, né, Adairton? Com certeza, com certeza. E ainda mais aqui, usar como exemplo aqui, um contexto pastoral, né? Nós temos visto muitos companheiros de obra de Deus, assim, definharem, adoecerem emocionalmente, até fisicamente, porque eles às vezes não têm uma visão correta de si, de suas limitações, acham que são super-homens, acham que pode tudo, que não tem limitações, e de repente você vai ver a pessoa está esgotada, né? Esgotada fisicamente, esgotada emocionalmente, esgotada às vezes até espiritualmente, porque Sim. Quando nós não estamos bem fisicamente, emocionalmente, isso acaba às vezes até refletindo na espiritualidade, né? Na vida de oração, na vida com a palavra. Então, é importantíssimo essa visão correta de si mesmo, é importantíssimo, para não cairmos na armadilha do orgulho, da soberba espiritual. E nós sabemos, pastores, que a grande dificuldade do ser humano é que a gente coloca aqui o gênero homem, né? Mas falando da humanidade na sua totalidade. Talvez a maior dificuldade do ser humano é reconhecer suas fraquezas, é reconhecer suas fragilidades. Tanto é que Jesus fala lá, eu estava pregando domingo, e o tema da mensagem foi Vida Cristã ao estilo da cruz de Cristo, baseado em Lucas capítulo 9, versículo 23 a 26. E o primeiro ponto é o seguinte: para você viver uma vida cristã ao estilo da cruz de Cristo, é preciso uma disposição da autonegação. Porque Jesus diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O interessante é que, por vezes, nós já comentamos aqui outras vezes, que o grande adversário do ser humano não é o mundo, o grande adversário do cristão não é o mundo, e muito menos o diabo. O grande adversário do mundo, o grande adversário do homem, o grande adversário do ser humano, o grande adversário do cristão é ele mesmo. Porque Jesus diz: se quiser vir após mim, o que você tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Ou seja, para tornar-se discípulo de Jesus, o princípio básico é negar-se a si mesmo. E por vezes o homem ele não quer admitir que ele é arrogante, que ele é prepotente. E isso é uma fragilidade. Mas é assim, isso é uma fraqueza. A gente tem vivido, dentro dessa aplicação do texto aqui, essa questão de não ter uma visão correta de si mesmo. Porque quando você abre, por exemplo, uma rede social, você vê que todo mundo é felicíssimo. Todo mundo vive num mundo maravilhoso, né? E quando você vai ver a realidade, às vezes a pessoa ela se apresenta tão assim para o exterior que ela acaba admitindo dentro de si, incorporando essa situação de que ela não é limitada, que ela não é frágil, e aí entra naquele esgotamento que o Adairton falou aqui, da pessoa estar morrendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, porque ela não admite, porque assim... aparentemente está todo mundo muito bem. E se eu estou mal, como é que eu vou admitir que eu estou mal se está todo mundo tão bem assim? Eu não posso me admitir um fracassado. Para eles é uma fraqueza, exatamente, isso. Não, é um fraco. exatamente. Mas... Então, assim, e espiritualmente, principalmente falando, é muito importante que a gente admita num determinado momento que a nossa fé está vacilando. Porque a gente vai ao encontro de Cristo para buscar essa renovação espiritual. Eu tenho lido pouco a Bíblia, então eu tenho que reconhecer que eu estou numa comunhão, vamos dizer, prejudicada com o Senhor, né? Até dentro da mensagem que você acabou de citar aqui, que foi pregada hoje, né? Chegai-vos a Deus. Então, assim, eu preciso me chegar, mas para eu me chegar, eu preciso reconhecer onde é que eu estou. Quem eu sou e onde eu estou, né? Para poder, então, essa aplicação aqui, a pessoa tem uma visão correta acerca de si mesmo, é fantástico. Para mim, assim, veio muito bem a calhar. Para a igreja hoje, até o senhor bem colocou, nós vivemos na sociedade das aparências, nós vivemos da sociedade da aparência. O que importa é a aparência. Não importa o que você é, importa que você é... eu tenho não sei quantos mil seguidores, não sei isso aqui, né? Estou vivendo a imagem. E aqui o que a igreja, nós estamos falando nível de igreja, de cristãos. O que a igreja precisa compreender é que em nenhum momento o Senhor desdenha das nossas fraquezas.
Em nenhum momento o Senhor desdenha das nossas fragilidades. Veja que o Senhor diz assim, ele vê a fraqueza da igreja, ou seja, o Senhor admira aquela igreja, o Senhor admira a igreja que não é impotente, e sim a que admite a sua fraqueza. Se aquela igreja possuía alguma força, era quase imperceptível. Observe que Jesus não desdenha da fragilidade da igreja, pelo contrário, é elogiada. Porque o Senhor, ao longo da história, nós vamos perceber isso nas Sagradas Escrituras, o Senhor está sempre ao lado de quem? Do frágil. Ele está sempre ao lado de quem? Do fraco. Ele está sempre ao lado de quem? Daquele que é ignorado, que é aquele que é marginalizado. O Senhor está sempre ao lado. Não é à toa que ele diz, não temas, eu sou contigo. Eu te tomo pela mão direita, eu te digo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Quando Jesus foi contestado por buscar os fracos, ele falou assim, os sãos não precisam de médico. Exatamente. É o doente que precisa. E outra, nós vivemos numa sociedade, e até mesmo num contexto religioso, altamente influenciado pela positividade. Então, tudo que vai, seja em termos de discurso, de prática, contra essa forma de pensar, é como se fosse algo errado, né? Infelizmente, a igreja evangélica brasileira, até mesmo as igrejas mais tradicionais, né? As igrejas pentecostais, como a gente chama em teologia de igrejas pentecostais clássicas ou de primeira onda, elas têm sido influenciadas pela teologia da prosperidade, que é uma corrente de pensamento religioso influenciada pelo positivismo, né? Se o camarada é crente, é servo de Deus, ele não vai adoecer, ele não vai passar problemas. Então, quando alguém reconhece as suas limitações e fraquezas aqui, está diretamente ligado a isso, ao reconhecimento das limitações humanas, né? Isso é visto como algo negativo. Mas aí, então, por isso que é importante nós salientarmos isso aqui na lição, os professores salientar para a igreja, para os alunos presentes, que reconhecer a sua fragilidade, a igreja, o membro, reconhecer a sua fragilidade, é admitir a sua dependência do Senhor. João 15,5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu neles dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ô pastor Adailton, dá ali daí para meditar. Olha só que interessante. Não tente demonstrar aquilo que você não é. Admita sua impotência. Pronto. É isso que nós precisamos. Ou seja, é na essência que Jesus nos avalia. É na essência que o Senhor Jesus, ele nos analisa. Por isso que nós não podemos viver de aparência. Então, mas aí quando você se situa, quando você tem uma visão correta acerca de si mesmo, aí é onde você vai para a segunda aplicação do texto. Sim. Você não negocia a palavra de Deus em hipótese alguma, porque você sabe quem você é e você sabe quem é que pode fazer alguma coisa por você, que é só Deus, através da sua palavra, através da sua presença, através do Espírito Santo. Então eu me situei, eu reconheci que eu sou fraco, que eu sou limitado, eu tive uma visão correta de mim mesmo. Como o apóstolo Paulo disse que ele é o pior dos pecadores, né? Ele tinha ali a sua visão de si mesmo. E aí então a igreja que reconhece, o crente que reconhece a sua condição diante de Deus, ele não vai negociar a palavra de Deus de hipótese alguma, sob nenhuma proposta, sob nada, porque ele sabe que ele é um dependente de Deus e da palavra, que se não for pela palavra, e aí calha com aquilo que o Adailton acabou de colocar, essa teologia nova, que infelizmente tem inundado muitos segmentos, né? Acaba gerando pessoas que já são fracas e que ficam mais fragilizadas ainda, porque além da fraqueza natural, ela fica com um sentimento de frustração, porque ela faz isso, faz aquilo e não muda de status, né? Não muda de situação, ela continua patinando na sua vida espiritual. Eu acho interessante que, por esses dias que nós estamos vivendo, eu entendo que essa lição, principalmente essa lição aqui, ela é de suma importância para a igreja hoje. Porque se a igreja ela reconhece a si mesma, porque ela está apegada ao quê? O segundo ponto, ela não negocia a palavra de Deus sob hipótese alguma. O que me chama muita atenção, no versículo 9, o que caracterizava o apego à palavra de Deus por parte da igreja de Filadélfia é que ela resistia o quê? Às heresias que havia naquela cidade. É coisa que nós temos que pensar hoje. A igreja está sendo atacada a todo momento pelas heresias. Detalhe, pastor, não são grandes heresias.
Não, sutis, São coisas sutis. pequenas, coisas, pastor Adaildo, que quase que é imperceptível, você quase não percebe. Mas que tem levado os crentes a afastar do verdadeiro evangelho, tem abraçado essa onda aí da sociedade, essa onda hoje da aparência, você entendeu? E estão fazendo com que os crentes deixam de ser amantes da palavra de Deus e vão se deixando levar por essa onda, por esse modismo que cada vez é mais presente na nossa sociedade. E é importantíssimo essa centralidade da palavra de Deus, né, nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. Vou usar aqui as palavras de um teólogo neo-ortodoxo, Karl Barth, né, quando ele diz que a palavra é um instrumento que o Espírito usa para aferir a nossa consciência. E isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. A palavra é o instrumento do Espírito pelo qual o Espírito nos leva à consciência de que nós somos pecadores, das nossas limitações. Então, a palavra ela precisa ter centralidade no culto. Ela precisa ter centralidade na praxis da igreja, na forma da igreja ser na sociedade, né? Porque nós percebemos hoje em dia a igreja evangélica brasileira, né, aderindo a muitos modismos que distorcem a palavra de Deus, né, que tiram a centralidade da palavra de Deus. E por isso nós temos uma geração tão pobre espiritualmente, eticamente, moralmente, né? E o maior exemplo dessa pobreza, eu poderia dizer que são os representantes evangélicos no poder legislativo dessa nação, né? Muitos deles envolvidos em falcatruas, enfim, irmãos, né? Quando a palavra de Deus ela é centralizada, ela promove mudança. Porque o verdadeiro instrumento divino de mudança é a palavra de Deus. E você falou uma coisa aí que acaba pegando as duas aplicações do texto aqui. Tem uma visão correta de si mesmo. Quando eu não tenho, mas eu me aplico a palavra, ela me coloca no meu lugar, né? A palavra me leva para o meu lugar. Então, assim, tem um sincronismo aí, né? Tem um encadeamento aí, que se eu estiver achando que eu sou demais, a palavra me mostra que eu não sou tudo isso, né? Então, é muito importante essas duas aplicações aqui. E a terceira e última aplicação... Só para fechar essa questão aqui, se nós observarmos, de uma certa forma, nas igrejas, quando a gente fala igreja, a gente fala em nível geral, a gente nunca rotula uma igreja, uma denominação, a gente fala igreja no modo geral. Nós percebemos que algumas coisas têm tomado conta dos cultos nas igrejas e a palavra cada vez mais ela vai sendo diminuída. Por exemplo, nos cultos hoje tem havido muitos cânticos nas igrejas. Canta, 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 canta. Na hora da pregação, 20 minutos, 15 minutos. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Se você tem 2 horas de culto, eu penso assim, se você tem 2 horas de culto, no mínimo é metade, metade. Metade de louvor, metade de palavra. Nunca que louvor pode ocupar maior tempo do culto do que a palavra. O que deve ocupar maior tempo no culto é a palavra. Por exemplo, hoje, até por conta de necessidade, uma questão social, econômica, enfim, os crentes não conseguem ir para a igreja durante a semana. Por conta de trabalhar, aquela coisa. Vai para a igreja domingo. Aí chega domingo, cântico, aí põe isso, põe uma apresentação, põe uma peça, aquilo. Aí você reserva 20 minutos, 25 minutos da palavra. Esse crente vai ficar defasado. E aí, durante a semana, ele vai enfrentar algumas situações, vai lhe faltar o quê? Palavra. Porque o louvor é legal, o louvor é bom, mas o louvor não sustenta. Não é? Por isso que o Senhor diz na sua palavra, lâmpada para os meus pés é o quê? Minha palavra. Luz para o meu caminho. Partindo para o final aqui, meus queridos, nós temos a terceira e última aplicação dessa lição tão importante, tão maravilhosa, que é essa aplicação diz que uma igreja, de Filadélfia no caso, que apesar das pressões externas, manteve-se fiel ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para essa igreja, não negaste o meu nome. Então, uma igreja que, a exemplo de todas as outras igrejas, né? A igreja de Filadélfia, como a igreja atual, ela sofre muita pressão da parte externa, até porque nós temos um inimigo que ele não brinca em serviço.
Então ele vive buscando formas de pressionar a igreja, de pressionar os crentes, para que de alguma forma eles se esqueçam da palavra, eles se distanciem de Deus, eles, se desapeguem de alguma coisa. E então todas as igrejas elas sofrem pressão. Mas nós temos aqui o exemplo da igreja de Filadélfia, que sofreu pressão, não sei se mais ou menos do que o que nós sofremos hoje, cada um no seu contexto, mas apesar de toda a pressão sentida ou sofrida, ela não perdeu a identidade, ela não negou o nome de Jesus Cristo. Nosso comentarista diz aqui que o Senhor Jesus, em sua investigação, ele vê que Filadélfia era uma igreja que não negava seu nome, apesar de pressões externas. A fidelidade a Deus pressupõe e exige a nossa probidade como filhos de Deus, ou como filhos dele, né? Nesse sentido, fidelidade faz parte do caráter do cristão, enquanto filho de Deus, provando em meio às tribulações a sua lealdade e a sua constância. É interessante que a gente só prova a nossa lealdade, a fidelidade no meio da tribulação, é no meio da prova, né? Não tem como provar em outra circunstância, né? Então, é nesse momento que a igreja vai provar, nós como servos do Senhor, vamos provar a nossa lealdade e a nossa perseverança, a nossa fidelidade, a nossa perseverança ao Senhor. Detalhe, quanto maior a fidelidade, maior a pressão. Sim. Maior a tribulação, maior a perseguição. Isso é fato, a história prova isso. A igreja de Esmirna foi prova disso. Sim. O bispo lá, o nosso amigo lá, o bispo de Esmirna, não, de Esmirna. De Esmirna. Policarpo. Ele falou, 86 anos eu tenho servido a ele, nunca me fez mal algum. Como é que eu vou negá-lo agora? Como é que eu vou negá-lo agora? Não me deu razão nenhuma para negar, né? Então, quanto maior a fidelidade, maior a perseguição, maior o sofrimento. A igreja aqui de Filadélfia, entendeu? Tinha lá os judaizantes, lá, os judeus, né, sinagoga de Satanás, além do contexto da época de idolatria. Quanto maior a fidelidade, maior a perseguição, maior o sofrimento, maior a tribulação. Isso é fato, irmão. Quanto maior a fidelidade, quanto maior santo, quanto mais você quer viver para Deus, você quer ser íntegro a Deus, você quer ser leal a Deus, maior são as perseguições, maior são as aflições. Agora a gente só precisa dar uma fechada nessa colocação sua, porque senão alguém vai dizer assim, então não vou querer ser fiel para não ter provação, né? Mas assim, tem as recompensas para a fidelidade, para que não haja assim, não, então se é assim eu não quero ser fiel. Mas isso só demonstra, pastor Paulo, que a verdadeira recompensa do cristão é na eternidade. Sim, sim. É na entrada do reino messiânico, é na participação do reino que Jesus vai instaurar aqui nessa terra. Essa é a verdadeira recompensa. Claro, quando somos fiéis ao Senhor aqui nessa terra, passamos lutas, passamos tribulações, mas Deus também cuida de nós. Deus não nos deixa faltar sua providência, seu amparo, né, seu cuidado. Mas a verdadeira recompensa. Tanto é, Dairton, é verdade isso que você está dizendo, que a gente vai ler em todas as 7 cartas, aqueles que tiveram maior ou menor, vamos dizer, chamada de atenção de Jesus, que ele diz assim, ao que vencer. Então é no final, a vitória é só no final. No versículo 12, pastor. Não, em todas as cartas. Então, nessa aqui especificamente, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Tem coisa melhor que essa, conclusão pastor? Que a gente chega olhando tudo isso aqui, é que assim, nós somos fracos, nós somos limitados, sofremos pressão, mas se nós guardarmos a palavra, nos mantivermos fiéis ao Senhor, teremos a nossa recompensa certa e garantida. E nós louvamos ao Senhor por esta linda e maravilhosa lição, essa linda carta que Jesus endereçou à igreja de Filadélfia, que até hoje fala conosco
e nos ensina como trilhar o caminho certo. Então, chegando aqui ao final, meus amados irmãos, dessa lição, eu queria pedir ao pastor Adairton, depois ao pastor Newton, para fazer aqui as suas considerações finais. Eu gostaria de encerrar minha participação aqui, né, deixando para a meditação de todos vocês, né, o verso 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que venho sem demora, Jesus voltará, mas há uma advertência. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que nós possamos permanecer fiéis, servindo ao Senhor com humildade, reconhecendo as nossas limitações humanas, e que isso nos leve cada dia aos pés de Jesus, né, para que nós possamos receber graça, poder e virtude do Espírito, né, para sermos fiéis como foram esses cristãos aqui de Filadélfia. Que Deus os abençoe. Eu finalizo a minha participação trazendo uma reflexão na própria lição. A recompensa será somente aos que são ou os que serão fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, foi um prazer ter estado com vocês no dia de hoje e até a próxima lição, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir. Foi um prazer estar aqui nessa noite. Pastor Adailton, pastor Paulo, e até a próxima, se a Deus assim nos permitir. Meus queridos irmãos, nós chegamos aqui ao final desta lição maravilhosa e o nosso desejo é que tudo aquilo que foi comentado aqui sirva de ajuda, de auxílio para você, professor, que vai preparar a sua aula e que você seja verdadeiramente uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor. Para que isso aconteça, ore ao Senhor, pegue a sua revista, estude ela com muita dedicação, com muito carinho, tenha em mãos a sua Bíblia Sagrada, de preferência em mais de uma versão, tenha um bom comentário bíblico, tenha também um dicionário bíblico te auxiliando e que Deus ele possa te ajudar poderosamente e que no próximo domingo, quando você estiver diante da tua sala, ministrando a palavra do Senhor, que o Senhor venha te usar de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós vamos encerrar, não sem antes fazermos uma oração que eu peço ao pastor Adairton para dirigir ao Senhor. Pai Celestial, nós somos gratos por esse momento tão importante em que estivemos aqui refletindo acerca da experiência da Igreja de Filadélfia. Que o Senhor ajude a cada um de nós a permanecermos fiéis ao Senhor, tendo uma vida moral, uma vida espiritual íntegra e sempre alicerçados na Tua Palavra, Senhor. Que haja em nossos corações amor, paixão pela Tua Palavra. E que dessa forma nós possamos estar alicerçados, solidificados para também vencer as pressões deste mundo em que nos encontramos, Senhor. Que a Tua boa mão nos conduza, nos guarde, nos proteja, que a Tua boa mão continue abençoando a nossa escola bíblica dominical, todo o ministério de ensino. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.